Oi, meus amores, bom dia novamente. Infelizmente a tia Júlia não conseguiu entrar ao vivo devido a um probleminha com o YouTube. Infelizmente a live estava sendo excluída. Mas para que vocês não fiquem sem a aula de hoje, a tia está gravando esse vídeo, tá bom? Bom, preparei uma revisãozinha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro, relembrar algumas partes. Por quê? Porque a nossa prova acontecerá semana que vem, dia 8, cai numa quarta-feira, tá bom? Já deixei a revisão lá na plataforma e vamos também conversar um pouquinho sobre o nosso livro, ok? Vamos começar falando sobre a capa, né? Nós temos aqui o nome do nosso livro, de Walter Valente, Pedro Preguiça. Temos aqui a nossa autora, né? Vocês conseguem ver que é a Tânia Alexandre Martinelli. Temos o nome do nosso ilustrador, o Fábio Isgroy, e a nossa editora, né? Editora do Brasil. Temos também os nossos dois queridos personagens de Walter Valente e Pedro Preguiça, né? Bom, o nosso livro, ele começa falando de Walter Valente, né? Esse menino aqui, bem diferente, que tinha uma vontade absurda de arrumar briga, arrumar confusão. Ó, aqui Walter acabou de acordar e ele já está pensando em qual confusão ele vai arrumar no dia, né? Dentro da sua caixinha de vontades, né? Se tivesse uma caixinha de vontades dentro do Walter Valente, a vontade de brigar ocuparia muito espaço, né? Porque ele sempre queria arrumar uma confusão, independente do tamanho, né? O Walter levantava da cama bem cedinho. Sua mãe já chamava para tomar o café, né, da manhã, que era o seu leite. Ele tinha toda a sua rotina de escovar os dentes, dar uma conferida para ver se os dentinhos estavam bem branquinhos e sempre apressado para arrumar uma boa briga, né? Uma boa confusão. Bom, como vocês já sabem, né? A cidade de Walter Valente era uma cidade bem pequena, onde todos se conheciam, né? Os vizinhos se conheciam por ser uma cidade pequena, os vizinhos tinham suas manias diferentes, né? Cada um com a sua mania. E tinha um menino, que era o Walter, e tinha uma mania muito esquisita também, né? Que era a mania de arrumar confusão com todo mundo, de implicar com todo mundo, né? E ele era conhecido como o quê? Valentão, briguento e o mandão, né? Que é os vizinhos com as suas manias. E o Walter era conhecido como o briguento, valentão e o mandão. Bom, terminando sua rotina, seu café da manhã, o Walter ia em direção à sua escola. Mas antes disso, ele preferia fazer o quê? Ele preferia bater o portãozinho da sua casa, encostar no muro e ficar esperando a sua primeira vítima antes de ir para a escola, né? Aí ele esperou, trocou de posição, se apoiou em pé, se apoiou no outro, encostou um braço e ficou lá esperando para ver se alguém ia aparecer. Mas nada de alguém aparecer. Ele foi ficando, ó, aqui, ó, vamos ver assim, com bastante raiva, bastante estressado, porque ele pedia, né? Ele falava sempre: quer passar logo alguém? Eu quero brigar. E ninguém passava, né? Ele ficou esperando muito tempo. E se ele esperasse mais, ele ia acabar se atrasando para sua aula. Mas ele não estava nem ligando para isso. Ele queria esperar, porque ele precisava arrumar uma boa briga. Até que, de repente, apareceu alguém. Veio uma pessoa andando tranquilamente, sem muita pressa, sem muito ânimo, né? Que era quem, pessoal? Isso aí, era o Pedro Preguiça, um menino desconhecido.
com muita preguiça, né? Que ele veio andando bem lentamente. E o Pedro sabia que se ele andasse devagar, ele sempre chegava, né? Em qualquer lugar. Então, ele não tinha muita pressa, não. Estão vendo, ó? Aqui, ó, Pedro Preguiça. O Pedro, ele era uma pessoa que não ligava muito para as coisas, né? A sua mãe, ela chamava para ele tomar o seu leite e ele nem gostava de leite, mas dava tanto trabalho explicar para a mãe dele que ele não queria o leite, porque ele não gostava, que ele preferia tomar o leite mesmo sem gostar, né? Aí ele foi, 1 passinho, 2 passinhos, 3 passinhos, sempre andando calmamente, até que ele encontrou o Walter. E o Walter, ele tinha uma mania de fazer várias perguntinhas. Para caso a pessoa respondesse de uma forma que ele não queria, aí sim, era o motivo da briga. Ele foi contrariado, então começava a briga, né? Ficou desconfiado, né? Porque todas as perguntinhas que ele fazia pro Pedro, o Pedro respondia de uma forma diferente. Ele sempre falava, eu acho que sim, eu acho que sim, sem dar muito assunto para ele, né? Ele foi começando a achar aquilo estranho, mas ele não parou de fazer as perguntas, né? Aí ele continuou fazendo as perguntas e não encontrou uma explicação para o Pedro. Por quê? Porque ele sempre fazia aquelas perguntas malucas para que as pessoas respondessem de uma forma que iria contrariar ele, que ele ia ficar com mais raiva e arrumar uma briga. Aí ele perguntou, né? Ele resolveu falar. E aí, tá querendo briga? Qual foi? Aí o Walter resolveu apelar, né? Ele perguntou, o que é, camarada? Tá querendo briga? E o Pedro Preguiça, não, tô com uma baita preguiça, né? Confirmando o que o Walter já estava achando, né? Que ele era um menino diferente. Uma pessoa que estava passando por lá ouviu e falou, que menino preguiçoso! E outra pessoa, preguiça mata. E essa fofoca foi se espalhando, né? Foram se aproximando várias pessoas, até que formou uma rodinha, né? Todo mundo passando a informação um para o outro sobre preguiça, que preguiça mata, preguiça mata. E quando o Walter e o Pedro perceberam, eles já estavam em volta de uma grande roda, né? Todos super interessados no Pedro Preguiça, né? Aí foi quando eles começaram a gritar, prendam o Pedro Preguiça, prendam o Pedro Preguiça, né? Porque as pessoas não estavam entendendo. E como começaram a falar que preguiça mata, eles começaram a falar também, prendam o Pedro Preguiça. E assim a confusão foi ficando ainda maior. O Walter não entendeu aquela bagunça toda, né? Aquela confusão total. E ele foi ficando nervoso, né? Foi ficando com uma vontade diferente, uma vontade que ele nunca tinha sentido, porque ele estava vendo todo mundo falando prenda o Pedro Preguiça sem o Pedro ter feito nada. Ele foi ficando com aquela vontade, quando de repente ele deixou escapar. O Pedro não fez nada, né? Aí ficou aquele silêncio, as pessoas sem conseguirem entender o que estava acontecendo, né? Quando de repente começaram a falar: levem o Walter Valente, levem o Walter Valente. Aí começaram, né? Querendo que prendessem o Pedro, que levassem também o Walter Valente. E foi uma confusão gigante. Os policiais apareceram, ficaram sem entender quem eles deveriam realmente prender. E para não cometer nenhum tipo de injustiça, os policiais resolveram não levar ninguém. Pediram para que as pessoas voltassem para sua rotina, né? Levassem as crianças para a escola, fossem trabalhar. Pediram para que acabassem com aquela confusão, sem ao menos saber como que tinha começado, né? Depois disso, a rua foi esvaziando, o Pedro e o Walter foram ficando sozinhos, né? Aí o Pedro começou a responder as perguntinhas que Walter fazia de forma correta. Eles começaram a conversar
se conheceram melhor, né? O Pedro era realmente um morador novo no bairro, que morava numa rua próxima do Walter. E eles foram se conhecendo e conversando um pouquinho, né? Bom, dizem, né, que eles conversaram tanto, conversaram por dias e por noites, foram se conhecendo, foram vendo que conversar era legal. Tanto o Pedro como o Walter, eles não eram muitos de conversar, né? E os dois foram percebendo que era legal, foram virando amigos e dizem também que agora eles não são chamados mais de Pedro Preguiça nem Walter Valente. Sabe como ficaram os nomes? Ó, Pedro Preguiça passou, porque a preguiça dele passou, e o Walter Valente, que arrumava sempre confusão, viajou. Então, no início, Walter queria arrumar confusão com a sua primeira vítima, mas nós podemos ver que o nosso livro terminou de uma forma muito legal, né? O Walter, que tinha aquela vontade de brigar, não tem mais. O Pedro também é uma pessoa diferente, não tem tanta preguiça. Eles acabaram se tornando amigos e foi um final bem legal. Bom, meus amores, essa foi a nossa revisãozinha rápida, só para relembrar um pouquinho a história do nosso livro. Não deixem de ler, tá bom? Estudem, porque a nossa prova acontecerá semana que vem, ok? Beijo!